Boa tarde, Brasil! Aqui quem fala é o Lucas Paiva e vamos iniciar o podcast para falar sobre A Volta ao Mundo em 80 Dias, um livro do Júlio Verne que conta a história de Phileas Fogg e Passepartout e suas peripécias ao redor do mundo. Comigo estão Pedro Henrique Von Permaier de Matos. Igor Martins Fernandes. e ao longo deste áudio vamos trabalhar sobre como este livro fala sobre o século XIX e as suas grandes inconsistências ao longo da história. Inicialmente, queria jogar a pergunta aos meus amigos: o que vocês acharam do livro? Acredito que o livro ele tenha contribuído bastante para a nossa disciplina, principalmente pelas questões que a gente trabalhou, os textos que a gente trabalhou ao longo da disciplina. A gente analisou com senso geral, e também essa foi a minha opinião e a minha perspectiva também, a questão de como o século XIX ele traz essa ideia de progresso com a questão das máquinas, da ferrovia, dos grandes avanços tecnológicos, mas também como ele retrata um grande retrocesso para algumas áreas da história da sociedade. Bom, é um livro que, como é uma viagem ao redor do mundo, a gente vê diversas realidades diferentes. Mas se for analisar geograficamente e politicamente, durante muito tempo da viagem ele não sai do seu território, né? Ele sai da Inglaterra, aí depois sai do território, passa pela Europa, passa pelo Canal de Suez e, num determinado momento, volta para o seu território e fica durante muito tempo do livro continuando no seu território, só que com uma cultura totalmente diferente, porque era um neocolonialismo, né, na Índia e em Hong Kong. E a gente vê essa visão do neocolonialismo, né, relacionando com a matéria. E é isso. Bom, então aqui a gente vê ali na contribuição dos meus caros colegas, né? Algo que o Eduardo Said trabalha já no seu livro, né? Orientalismo, onde ele trata sobre como no século XIX e XX, né? A intelectualidade, né, desenvolve e busca, através da literatura e de um pressuposto científico logo depois, a construção do outro, né? E algo que a gente viu muito no período, que é você, primeiramente, buscar no exótico, depois no misticismo e depois no cientificismo, se colocar superior ao restante do mundo pelas particularidades que cada cultura tem, né? O texto da Coutts-Coulson, eu peço desculpa, Silvana, pois eu não sei falar o nome direito, mas ele trata muito bem isso numa perspectiva de chave do entretenimento, exatamente, né? Mostrando como o diferente ele apresenta como consequência desse processo político do imperialismo e se espetaculariza, né? Se é absorvido ao capital e busca do lucro que tem junto, mas também como uma representação dessa visão social europeia do diferente, né? E aqui também caminhando mais à frente ao livro, né? A gente vê, assim, nessas peripécias, essas loucuras foggianas pelo mundo, onde ele vai à Índia, né? E conhece o grande amor, como já diria o nosso querido Rodrigo Góes. Deixa a indicação, Silvana, ótimo canal. Onde ele conhece Princesa Alda. E aqui se desenvolve uma importante problemática que meus colegas e eu concordamos que vale a pena ser destacados. Então eu vou já lançar a pergunta antes de falar a minha ideia. Como vocês acham que as mulheres são representadas, ou no caso, a mulher é representada no filme, no livro A Volta ao Mundo em 80 Dias? Bom, eu acho que, de uma certa maneira, né, é uma visão tanto quanto eurocentrista. Por mais que ela seja indiana, o Fogg, ele retrata ela como se ela fosse diferente dos demais indianos. Como
escreveram isso no livro, como se ela fosse mais europeia, mais inglesa, mostrando que ela seria melhor, né? Ela não é, entre aspas, selvagem, como ele retrata os outros indianos, de diferentes raças e etnias. Então, tendo essa visão um pouco, muito machista, mas extremamente também eurocentrista, entendeu? Como se o bom fosse o inglês, o bom fosse o jeito inglês, o jeito europeu, as vestimentas, o jeito de se comportar, de se vestir, de falar, é essa visão que eu vejo. E também trazer pela questão até que momento a mulher indiana, por exemplo, as suas vestimentas e o seu jeito de viver, até o momento, qual é o momento que é considerado o machismo comparado com a questão eurocêntrica? Por exemplo, das questões das roupas das mulheres cobrirem todo o seu corpo. Isso é ligado pela questão da religião, isso é ligado pela questão cultural, ou simplesmente é um puro machismo da gente vendo, da nossa perspectiva eurocêntrica, querendo ou não, colocar sob suspensão e analisar essa cultura que querendo ou não, é o diferente, é se projetar no outro e encarar o desconhecido. Então, eu acho que essa visão que o Pedro e o Lucas comentou também sobre as mulheres é de extrema importância para a gente entender o período dos 800. Fico até sem palavras aqui com as contribuições dos meus amigos Igor e Pedro, mas eu não podia deixar de citar ela, a grande Michelle Perrault, né? Porque eu vejo na representação que o Júlio Verne faz sobre a mulher, principalmente sobre a Oda, esse grande... a crítica que o Perrault faz à historiografia, né? Pois o Verne, ele constrói a figura da princesa exatamente na ausência, naquilo que se espera socialmente da mulher no século XIX. Alguém que está pronta a servir e castrada, entre aspas, aqui, porque eu não consegui achar uma palavra melhor, né? As consequências do ao vivo, né? Sobre o enfrentamento, onde ela aparece no livro apenas como apaixonada, como uma mulher que está destinada a amar o seu herói, pois não existe traço algum, além disso, para se amar em alguém, e que não pode fazer nada por isso, pois exatamente, pois ela é uma linda donzela em apuros, esperando ser salva, esperando ser conquistada, esperando ser mandada, com todo o peso que isso carrega, mas infelizmente é a verdade pela estrutura social que se apresenta no século XIX, principalmente a estrutura social da elite do século XIX, né? Porque como vimos ao longo da disciplina, né, nos textos e nos debates apresentados, as mulheres elas sim apresentam um local de resistência e de lutas, conquistando direitos trabalhistas, participando ativamente na Revolução Francesa e em outros eventos históricos, mas que numa praxis cultural mais ampla e talvez até num senso comum descritivo da época, elas apresentam um local de subalterno, né, nessa visão, nesse recorte e nessa historiografia. E exatamente o que Perrault critica, mas que Júlio Verne reforça no seu livro, né? Aí, adiantando um pouco, né, o Verne, ele traz uma parada interessante. Não é só coisa ruim no livro, não é só coisa ruim. Ele nos apresenta, né, o desenvolvimento tecnológico que o imperialismo e o avanço temporal do século XIX traz com ele. Isso é trazido ao longo de toda a narrativa. Desde que ele resolve sair do seu conforto de sua casa, da Inglaterra, até a chegada. E, bom, eu acho que me cabe apenas ouvir, pois não tenho tanto ali a profundidade para opinar sobre esse assunto. Embora achei muito interessante a representação que ele faz, principalmente nos Estados Unidos, da rodovia que liga lá o
os dois lados, onde ele vai pegar quando ele chega nos Estados Unidos. Então, passo a palavra aqui para os meus colegas para ser contemplado por eles. A questão tecnológica, a gente vê logo de cara também da questão do navio a vapor, né? Que ele vai passando de lugar, pega um outro navio e sempre um tecnológico, um que faz tantas milhas por tempo, por tal. Aí depois ele vai lá e pega um trem. Pega um trem que corta toda a península de, se não me engano, Bengala, que é a península da Índia. E que você vê que para no momento que ela está em construção, né? Aí depois ele vai para Hong Kong com outro navio bem potente. Aí depois, né, tem alguns percalços que ele pega bom, né, não vou dar spoiler, mas que ele vai de um barco um pouco menor para Pequim, se não me engano. E de lá pega o navio e tal. E nos Estados Unidos ele desenvolve essa parte da rodovia, a própria parte do trem, mostrando que ainda há um desenvolvimento. A forma que ele demonstra a linha do trem, que não foi concluída ainda, mas mostra que ela está em progresso, entendeu? Ela não foi concluída, mas ela está fazendo, ela está atravessando toda a península de Bengala, né? No início do livro mesmo, fala que de Londres até a Itália, não, até a Turquia, que acabou de se construir uma linha do trem ligando, atravessando a Europa, né? E eu acho isso extremamente necessário porque ele claramente quer demonstrar uma visão de progresso tecnológico, né? De matéria-prima de transporte. E isso eu acho extremamente válido. E também mostra outras formas de transporte mais culturais na Índia, em Hong Kong. Quando fala de um carro com 3 rodas, de pessoas que levam, que é algo bem conhecido já de filmes e séries que a gente vê hoje. Sobre essa questão do progresso, principalmente eu vou ressaltar sobre essa questão do convívio com o progresso. Como que as pessoas participaram e como as pessoas elas realmente viveram esse marco da história, né? Muito da questão do progresso, dessa imagem do progresso, está sempre atrelado à questão da linha férrea, né? Que é sempre a questão da alusão à locomotiva, que sempre está indo para frente, e como que ia ser construída essa noção. Como eu falei anteriormente, eles passam a querer construir essa imagem de século do progresso, os 100 anos de paz, como a gente já viu na disciplina, e nunca olhar saiba mais, esse lado mais obscuro, como o Pedro trouxe, da questão do livro que foi ressaltado, né? Atrelado também a essa questão do desenvolvimento, que tanto o livro aborda sobre a questão do desenvolvimento tecnológico, me remete ao começo da disciplina, em que a professora Silvana apresentou o texto Os 18 Botões de Napoleão. Eu lembro vagamente de como foi sua apresentação, mas fazendo uma breve pesquisa sobre o livro, ele vai trazer a questão dos 18 elementos químicos. 18 ou 17 elementos químicos. Peço perdão se eu equivoquei. E como a química ajudou no processo do século XIX. Então, não é só a questão de avanço tecnológico, por exemplo, que sempre vai falar sobre a questão do navio, sempre vai falar a questão da malha ferroviária, da linha férrea, da questão do telefone, mas também em outras áreas das ciências da natureza, como, por exemplo, o darwinismo. Só que essa é a questão do darwinismo para um lado mais dessa construção dessa imagem boa, emblemática, que o darwinismo contribuiu, enfim. Mas, em contrapartida, tem um lado obscuro do darwinismo, que gerou o darwinismo social, que vai estar presente no livro da Coates, né? Que vai tratar esse retrocesso, né? Por meio do racismo científico. Enfim, essa noção que o livro me remeteu e eu trouxe e associei com a questão da disciplina, é isso, essa questão do desenvolvimento. Vou passar
a palavra. É uma coisa, acho que muito importante falar, que eu achei extremamente interessante no livro, é que em diversas edições, ele contém diversas imagens, várias imagens diferentes de várias situações em que o Fogg e o Passepartout, eles vão passando durante a sua viagem à volta ao mundo em 80 dias, né? E nessas imagens, elas não são inocentes, né? Existe toda uma semiótica nessas imagens. Elas querem nos dizer alguma coisa. O Júlio Verne, ele quer, talvez inconscientemente ou não, mostrar o mundo, o pensamento, a perspectiva do mundo europeu, do ser europeu daquela época. Porque quando a gente vê uma imagem sobre a Índia, a gente sempre vê o povo indiano, as pessoas indianas, como inferiores, como meio bagunçadas, de forma parecendo que são sujas, como se fossem pobres, pedindo comida, alguma coisa assim. E o ser europeu, de terno, com uma postura todo formal, elegante, um gentleman, sabe? Outras imagens a gente vê que tá cheio de... Tem uma construção indiana, uma construção chinesa, né, de Hong Kong, culturalmente chinesa, mas cheio de mato, cheio de floresta, como se eles fossem selvagens, né? E a gente vê isso na escrita do livro, que realmente parece que eles são selvagens na visão deles, né? Quando ele vai falar com o indiano ou com o chinês, é como se fosse um outro ser totalmente diferente, não fosse humano tal qual. Por exemplo, na capa da edição do livro de 2017, pela editora Autêntica, na imagem da capa, a gente vê o Passepartout, o Fogg e o indiano em cima de um elefante, né? Que eles estão passando pela Índia lá e o trem, né, acabou ali do trem, a gente até falou isso anteriormente, e aí eles precisam ir de elefante. O indiano, ele tá todo bagunçado, tá todo em movimento, assim, trabalhando. O francês, que é o Passepartout, ele até tá todo bagunçado, desgrenhado, bem assustado, realmente assustado mesmo, parecendo que vai cair com medo, né? Tem aquela rivalidade França, Inglaterra, por mais que o Júlio Verne seja francês, né? E aí você vai ver o Fogg, ele está pleno, com a coluna ereta, de terno, uma cartola, todo bem arrumado, bem posturado, como se ele fosse superior. Entende? Então existe uma semiótica em cada imagem que nos mostra no livro que, de diversas formas, eles querem nos dizer alguma coisa. Entendeu? E é isso, mais ou menos, né? Bom, nós sinceramente esperamos que com este podcast conseguimos transmitir a ideia que o livro traz, né? Toda a construção narrativa, toda a construção literária, toda a construção imagética de um ideal de um século de prosperidade, um século de dominância e um século de apartheid, por mais que a palavra seja talvez deslocada temporalmente, mas um século quando eu digo de apartheid, quero dizer um século de divisão, um século de hierarquização. Todos subjugados à figura do inglês e subjugados mais ainda à figura do europeu. E assim, gostaríamos de agradecer pelo período, agradecer à professora pela matéria passada, desejar um feliz ano novo, bom Natal e boas festas. Um abraço e é isso. Tchau.